Fogo e cinzas. Duas palavras que soam como um aviso. Veja bem, não é apenas escolha estilística. O título anuncia: algo mudou. Durante anos, Pandora foi símbolo de pureza, equilíbrio e resistência à colonização. Mas agora, James Cameron nos convida a mergulhar em uma nova fase, mais sombria e mais complexa. Os inimigos não são mais apenas os humanos. Eles estão dentro do próprio planeta, dentro do próprio povo. E isso muda tudo. O caminho da água terminou em dor. Neytiri morreu e a família Sully carregou essa perda. Ainda assim, os laços com os Metkayina não se romperam. No trailer, vemos a família unida ao clã do mar. Os Tulkuns reaparecem, os líderes do clã voltam. E, apesar da ferida, o oceano continua morada. Mas o tom mudou. Se o segundo filme respirava contemplação e renascimento, o terceiro abre em destruição. Tribos em fuga, florestas queimando, crianças capturadas, Jake Sully algemado numa base humana. E o choque mais forte: nave atacando nave. Não é mais sobre humanos versus nativos, é sobre o colapso daquilo que um dia foi visto como harmonia. A sociedade nave se revela mais complexa do que parecia. E sim, o espetáculo visual segue implacável. Reparem no transporte flutuante com estética aquática no céu, um design que lembra uma água-viva puxada por criaturas parecidas com arraias. É algo muito lindo, que remete à estética aquática do segundo filme, só que agora nos céus. Cameron continua a nos convidar a viajar devagar, para que possamos aproveitar a vista. Sabe aquele momento em que tudo muda? Pois é, esse novo clã, o Povo das Cinzas, é a força que quebra o paradigma da franquia. Liderados por Varang, interpretada por Oona Chaplin, eles representam um lado mais radical de Pandora, uma cultura forjada no fogo, na dor, na sobrevivência. Eles não vivem em conexão com a natureza, vivem em confronto com ela. Ao contrário dos Omaticaya, que vivem na floresta, ou dos Metkayina, que habitam as costas oceânicas, o Povo das Cinzas parece ter nascido para resistir, não para se harmonizar. Varang não é uma caricatura do mal, é pragmática. Sabe, é o tipo de coisa que deixa tudo mais real. Segundo Cameron, ela fará qualquer coisa por seu povo. Isso a torna assustadoramente mais verossímil do que um invasor humano cartunesco. No trailer, ela diz a Kiri: sua deusa não tem domínio aqui. Essa fala arrepia, porque não é apenas insulto, é uma declaração espiritual, rompimento com Eywa, negação da alma de Pandora. Não dá para ignorar essa semelhança curiosa com outra franquia de peso, Avatar: A Lenda de Aang. Coincidência? Talvez não. No filme anterior, o símbolo era água, agora é o fogo, e isso pode significar muito mais do que parece. E o povo do fogo, ou melhor, o povo das cinzas, são os vilões. Lembra quando diziam na abertura: mas tudo isso mudou quando a nação do fogo atacou? Pois é, eu sei que são universos completamente diferentes, mas curioso, né? As semelhanças vão além do nome. A cisão entre os Na'vi não é casual. Cameron parece querer dizer algo incômodo. Nem toda resistência é justa. Nem todo oprimido é automaticamente virtuoso. Varang talvez seja o primeiro antagonista verdadeiramente complexo da franquia, não por crueldade gratuita, mas por legitimidade histórica. Ela tem povo, trauma e propósito. Neytiri, por sua vez, sempre agiu por convicção, medicina ancestral, rituais, defesa do que considera puro. No trailer, ela parece atingir um ponto de ruptura. Jake comenta que ela não pode seguir vivendo com tanto ódio. É curioso, Neytiri e Varang se assemelham em determinação. Olha só, mães, líderes, guerreiras, dispostas a tudo pelo seu grupo. Mas os fins separam os caminhos. Neytiri tenta preservar o que resta. Varang quer apagar e reconstruir pelo fogo. O conflito deixa de ser moralmente simples e vira colisão de visões sobre sobrevivência. Resta a pergunta:
Varang é irreversível ou passível de redenção? Pense no Príncipe Zuko, no começo, um antagonista movido por orgulho e pelo peso de sua linhagem. Depois, passo a passo, por rivalidade, perda e laços pessoais, ele se transforma de vilão convicto a anti-herói, até aliado. A mudança não é mágica, é construída por confrontos, escolhas dolorosas e motivos íntimos. Varang tem ingredientes para um arco assim: história, povo, motivos, mas também tem tudo para permanecer uma ameaça estrutural, um símbolo vivo da radicalização que corrói Pandora de dentro. Para você, onde termina a defesa legítima e começa a radicalização? E Varang vai morrer, se redimir ou permanecer vilã? Ainda é cedo para saber. O coronel Miles Quaritch está de volta. Ele morreu no primeiro filme, voltou como um recombinante no segundo e tá firme no terceiro. E aí você pensa, até quando? Ele é carismático, tem presença, mas há um problema óbvio. Um vilão que retorna demais corre o risco de virar figura reciclada. O esqueleto do He-Man, que sempre volta só para perder de novo. Repetição desgasta o peso dramático. E tem mais, a rivalidade entre Quaritch e Jake nunca foi o verdadeiro núcleo do conflito. Sim, ele se sente traído, afinal, Jake foi um dos seus soldados e acabou virando um líder dos Na'vi. E claro, há o peso de ter sido derrotado e morto por Jake e Neytiri. Mas no fundo, Quaritch é um homem de farda. Sabe aquele tipo que só segue ordens? Um executor, um peão nas engrenagens da RDA. Não é ele quem move os grandes interesses da colonização, não é ele a verdadeira ameaça aos Na'vi, mesmo que Jake consiga vencê-lo de novo, isso não muda a dinâmica estrutural do avanço humano sobre Pandora. E para complicar, esse não é mais o Quaritch original, é um clone com memórias do antigo, substituível, reimplantável, quase um modelo padrão de exterminador pronto para ser enviado de novo se cair. Isso tira peso dramático da vingança e dá a sensação de estarmos presos num loop que não resolve o problema real. Por outro lado, agora existe um fator novo: Spider, seu filho. O laço entre os dois começou a se formar em O Caminho da Água, e depois que Spider salva ele no final, dá para imaginar que isso deixou uma marca. Esse vínculo pode ser o gatilho para algo maior, talvez uma crise moral, talvez um processo de humanização. Vai que o Cameron está preparando o terreno para transformar Quaritch num anti-herói? Seria ele, na verdade, o Zuko de Avatar? Não dá para descartar. Mas vale lembrar, ele aparece no trailer, no que parece ser o início do filme, acompanhado de naves humanas e outros soldados usando os trajes de mobilidade amplificada, ou seja, provavelmente ainda está trabalhando com os colonizadores. Então é difícil saber que rumo ele vai tomar na história. Porém, em uma cena posterior, vemos Quaritch quase despido, o corpo coberto por pinturas de guerra tradicionais. Ele enfrenta Jake em combate corpo a corpo com a postura e a ferocidade de um verdadeiro guerreiro Na'vi. Isso abre uma hipótese instigante. Será que ele deixou de ser apenas um avatar, um recombinante com memórias, para se tornar de fato um membro do povo das cinzas? Talvez agora ele esteja a serviço de Varang, não mais como um soldado da RDA, mas como um novo tipo de combatente, moldado pelas próprias forças de Pandora. Sinais dessa transformação já estavam lá. Ele fez questão de domar o Banshee como Zomaticaya, mostrando disposição em adotar tradições locais. E talvez tenha compreendido que para se tornar um guerreiro Na'vi de verdade, não basta ter um corpo nativo, é preciso mergulhar na cultura e entender seus códigos mais profundos. O que você acha? Quaritch precisa assumir definitivamente ou tem potencial real para um arco de redenção? Ah, e tem mais. Tudo indica que Varang e Quaritch podem acabar se unindo. No trailer, vemos Quaritch chegando até o clã de Varang, o que já levanta suspeitas. Em outro momento, Varang aparece com lança-chamas em punho, incendiando tudo ao redor com um sorriso malicioso no rosto. A presença de armamento humano sugere uma aliança direta entre a líder do povo das cinzas e a RDA representada por Quaritch. Os dois são figuras duras, estratégicas e compartilham um ponto em comum:
estão em conflito com o equilíbrio tradicional de Pandora. Uma aliança entre eles tornaria o desafio muito mais difícil. Não seria só expulsar a RDA, mas também lidar com uma traição interna que entrega seu próprio mundo. Kiri, a filha adotiva de Jake Neytiri, continua sendo o enigma central dessa nova fase da saga. Ela nasceu de um corpo avatar sem alma, mas veja bem, com uma conexão misteriosa e poderosa com Eywa. Em vários momentos, seus dons se mostram sobrenaturais. Sério, ela parece uma encarnação viva da deusa. Cameron não confirma nada, mas o filme anterior e o trailer do novo sugerem o bastante. A própria Ronald diz a ela: se você pode ajudar, deve ajudar. Uma fala aparentemente simples, mas que pode conter um reconhecimento velado de que Kiri possui habilidades únicas com um papel decisivo nos rumos do conflito. Ela pode ser o elo entre fé e ação, a voz de Pandora e talvez o sacrifício final. E aqui abro um parêntese para imaginar com vocês uma possibilidade intrigante. Será que estamos prestes a presenciar mais uma coincidência curiosa entre o universo Avatar de James Cameron e o universo Avatar da Nickelodeon? Lembra quando o Almirante Zal, da Nação do Fogo, invade a tribo da Água do Norte e mata o espírito da Lua Tui no oásis espiritual? A princesa Yue, salva ainda bebê por esse mesmo espírito, entende que sua ligação com ele não era mero acaso. Ela tinha o poder de devolver a vida ao espírito da lua e decide fazer isso. Entende que esse era o seu propósito, o motivo da sua natureza peculiar. Agora imagine, e se o povo das cinzas e a RDA conseguirem destruir diversos centros de conexão com Eywa, como fizeram com a Árvore das Almas do Zomaticaya no primeiro filme? Se todos forem destruídos, Pandora mergulharia no caos. Desastres naturais, colapsos ecológicos, extinções em massa. Afinal, Eywa é a consciência que conecta todos os seres vivos do planeta. Nesse cenário catastrófico, talvez surja a oportunidade ou a necessidade de Kiri se sacrificar. De alguma forma, entregar sua vida em troca da restauração de Eywa, ser o catalisador de um renascimento espiritual de Pandora. Essa associação pode parecer improvável, mas não é absurda. Yue era a única de seu povo com cabelos brancos, já Kiri, por ter surgido de um corpo avatar, é uma dos poucos Na'vi com 5 dedos e sobrancelhas. Em ambos os casos, temos uma figura feminina envolta em mistérios, com características físicas peculiares, profundamente conectada ao mundo espiritual, e que talvez tenha nascida com um propósito maior do que qualquer um pode compreender. Talvez Kiri seja, literalmente, a esperança viva de Pandora. Muito bem, fecho aqui esse parêntese, e voltamos agora ao fio principal da análise. Mas antes, se está curtindo esse vídeo, deixe seu like aqui, isso ajuda muito a manter o canal ativo para trazer mais conteúdo para vocês. E falando em Kiri, não dá para ignorar a presença do Spider. A relação entre os dois parece cada vez mais próxima. Será que estamos vendo o início de uma amizade profunda ou o início de um romance interespécie? Isso por si só já seria algo novo na franquia. Neytiri mantém ressentimento com o garoto, mesmo ele tendo crescido entre seus filhos, e isso pode provocar rachaduras familiares. E mais, o próprio Spider segue sendo um personagem ambíguo. Às vezes parece que ele vai trair todo mundo, em outros momentos se mostra leal. Fica difícil saber se ele é uma peça-chave num jogo maior ou só um jovem perdido entre dois mundos. O trailer mostra Kiri e Spider sendo atacados. Spider acaba caindo no chão. Kiri se volta imediatamente para ele, visivelmente abalada, e grita seu nome. Ainda não sabemos a gravidade do ferimento, mas está claro que o momento é crítico. Quanto a Loak, vemos ele e Tsereia juntos em uma cena de intimidade contida.
A proximidade entre os dois reforça a ideia de que seu vínculo emocional será aprofundado no terceiro filme, possivelmente como um casal. Esse relacionamento também pode ser importante para o fortalecimento da relação entre os clãs Omaticaya e Metkayina. Tem também uma cena tensa no trailer, Jake discutindo com Loak, que depois aparece atirando com raiva. É o tipo de momento que mostra como Loak está crescendo, com uma imprudência perigosa. Ele tem atitude e vontade de ajudar, mas o pavio curto é evidente. Se o Neytirion, o filho mais velho que morreu, era mais centrado, mais parecido com o pai, Loak é mais impulsivo, mais parecido com Neytiri. E aqui vem uma mudança importante. Nos 2 primeiros filmes, era Jake Sully quem narrava a história, mas agora, em Fogo e Cinzas, quem assume esse papel é Loak. Sim, o segundo filho, que já vinha ganhando protagonismo, agora assume o fardo de contar essa nova fase. É uma transição simbólica. O olhar da história está mudando. Os filhos estão crescendo e o foco sai da jornada dos pais para o caminho da nova geração. Jake, por sua vez, ainda carrega o peso de ser o rosto da resistência, continua sendo caçado, continua sendo o inimigo número 1 dos humanos. E tudo indica que vai tentar passar ao filho o máximo de sabedoria que puder, como um pai que sabe que não vai conseguir proteger a família para sempre. A dúvida que fica é, que tipo de nave Loak vai se tornar? E será que Jake vai sobreviver a esse filme? Porque se tem uma coisa que ele deixou clara, é que só queria viver em paz com a família. Mas em Pandora, assim como na Terra, ninguém fica em paz por muito tempo. Quando Jake aparece capturado pela RDA, um detalhe chama a atenção. Flashes surgem no meio da multidão. Isso sugere que não são apenas soldados observando, há câmeras registrando tudo. A presença da mídia terrestre parece plausível e pode indicar um novo tipo de guerra, a guerra da narrativa. E isso leva a história a um território ainda inexplorado na franquia, a repercussão na Terra da invasão a Pandora. Qual imagem está sendo vendida à população humana? Até que ponto os fatos estão sendo manipulados? Que versão da história eles conhecem? O fato de Jake ter sido capturado e não morto, como seria de se esperar, também levanta suspeitas. Rumores indicam que ele pode ser levado como prisioneiro até a Terra, o que seria inédito na saga e abriria espaço para uma nova dimensão política e simbólica do conflito. Nesse cenário, manipular a percepção pública pode garantir à RDA não apenas apoio popular, mas também novos investimentos e respaldo governamental para ampliar suas operações. Mas vale destacar, não se trata de colonização no sentido tradicional. Pandora não está sendo preparada para abrigar uma nova sociedade humana. O ambiente é hostil demais, o objetivo é outro. Extrair recursos naturais estratégicos em larga escala. O Nobitanium, por exemplo, é concentrado nas florestas tropicais de Pandora, onde se localizam as maiores reservas do minério, e sua extração afeta diretamente o ecossistema terrestre e o clã Omaticaya. Já a extração da amrita, uma substância valiosíssima retirada dos Tulkuns, ameaça o equilíbrio marinho e impacta diretamente o clã Metkayina. Isso sem contar outros recursos naturais que possam ser usados como matérias-primas, elementos que a RDA enxergue como tendo potencial científico ou valor comercial, e que possam ser convertidos em lucro mesmo à custa do desequilíbrio de ecossistemas inteiros. Enfim, a invasão a Pandora provoca destruição em múltiplos aspectos, ecológica, cultural e simbólica, e talvez agora estejamos prestes a ver como tudo isto está sendo contado para os terráqueos. Afinal, quanto mais eficiente for essa narrativa, maiores as chances de sucesso da dominação do território pandoriano? Pandórico? Que seja, de Pandora. Em um momento breve, mas marcante, vemos Neytiri deitada com um curativo no tórax e respirando com a ajuda de um tubo nasal, sinal claro de que, em algum ponto da história, ela será gravemente ferida. Ela desperta repentinamente e grita pelas crianças com desespero, o que pode indicar que perdeu a consciência enquanto elas estavam sendo atacadas.
É um dos indícios mais fortes de que o novo filme vai elevar os riscos, atingindo até personagens centrais antes vistos como quase intocáveis. Em outro momento, Neytiri diz com firmeza: iremos encontrar outro caminho. Essa frase pode estar relacionada a uma possível tentativa de rendição por parte de Jake. Talvez a RDA e Varang exijam que ele se entregue em troca da segurança dos filhos, ou como condição para interromper os ataques. Neytiri, mais radical e protetora, provavelmente rejeita essa ideia. Isso amplia o drama interno da família Sully. James Cameron resumiu o espírito do filme com uma explicação poderosa. Fogo pode representar ódio, violência, trauma e um possível abuso de poder. As cinzas representam as consequências de toda essa energia, que é o pesar de ter que viver com o que você fez. Portanto, o título não é só estiloso, ele é temático. Fala sobre a dor que consome e sobre o que sobra depois. Fala de ações irreversíveis, de um mundo ferido, não só por guerras externas, mas por cicatrizes internas. Uma batalha entre Jake e Quaritch parece acontecer em meio às montanhas flutuantes, entre rochas suspensas, explosões e luzes fluorescentes. Não é possível afirmar com certeza se o local é novamente as Montanhas Aleluia, já que existem formações semelhantes em outras regiões de Pandora, mas o ambiente é tenso, caótico, com fogo e destruição por todos os lados. Tudo indica que a RDA pode estar tentando atacar novamente um lugar sagrado, como fizeram com a Árvore das Almas. Talvez agora o alvo seja outro centro espiritual do Snavi. Se for o caso, estaremos diante de uma repetição trágica. O inimigo voltaria a ferir os Snavi onde mais dói, na sua conexão com o sagrado, com Eywa. E essa é a virada de chave de Fogo e Cinzas. Não é só um filme de aventura, é um filme sobre o preço de sobreviver. Avatar 3 promete ser o momento do racha total. De um lado, os Na'vi divididos, de outro, os humanos com reforços ainda maiores, presença militar ampliada e destruição crescente. Dá pra ver isso na cena em que Jake é preso, a quantidade de soldados humanos na base é enorme. Isso significa que mesmo depois de 2 derrotas, a RDA não desistiu. E sinceramente, provavelmente nunca vai desistir. E no meio disso tudo, uma família fragmentada, um povo desmoralizado e uma dúvida que começa a incomodar. Será que Eywa ainda está do lado deles? O próprio James Cameron já adiantou que Avatar 4 terá um salto temporal e irá focar no amadurecimento das crianças. Mas o que vai determinar o tom do futuro é o que acontece agora em Fogo e Cinzas. Se o segundo filme ainda tinha esperança, o terceiro parece querer queimar essa esperança até o fim, para ver o que nasce das cinzas. Com Fogo e Cinzas, Avatar abandona de vez a ingenuidade. É o início de uma nova era, onde as fronteiras entre heróis e vilões ficam cada vez mais borradas, onde o fogo que destrói também pode forjar. E você sabe, muita gente diz que Avatar tem uma história rasa, repetitiva, com personagens pouco marcantes. Mas será mesmo? Eles podem não ser os personagens mais complexos do cinema, mas são, sim, interessantes. E se o novo roteiro entregar só um pouco a mais do que vimos até aqui, já pode ser o suficiente para elevar o filme a um nível absurdo. Porque, no fim das contas, Avatar é sobre isso. Beleza, deslumbramento, paisagens naturais que fazem a gente esquecer de piscar, e um realismo visual tão absurdo que parece impossível. Esse terceiro filme tem tudo para ser mais uma injeção dopaminérgica de epifania visual. Seja lá o que isso signifique, mas você entendeu. James Cameron dedicou quase 2 décadas só a essa franquia. E isso, no mercado cinematográfico cada vez mais apressado, diz muita coisa. Marvel, DC, ação, heróis, tudo isso é divertido. Mas nenhum blockbuster hoje chega perto de Avatar em termos de escala, ambição e impacto visual. Avatar é absolute cinema.
As bilheterias mostram isso. Até aqui, valeu cada centavo, sem dúvida. E para quem está na expectativa, Avatar Fogo e Cinzas estreia em dezembro de 2025, poucos dias antes do Natal. Esse é o terceiro capítulo de um total de 5 filmes. Mas segura esse detalhe, o quarto só chega em dezembro de 2029, 4 anos de hiato. Ou seja, esse aqui tem que entregar mesmo, porque vamos passar um bom tempo só digerindo ele. Ah, e mais uma coisa, já confirmaram que Fogo e Cinzas será ainda mais longo que O Caminho da Água, que teve 3 horas e 12 minutos de duração. Uma ótima notícia. Muitas ideias que surgiram para a segunda parte cresceram tanto que precisaram ser guardadas para agora. Assim, esse capítulo vai ter tempo extra para aprofundar personagens e tramas que antes ficaram de fora. Então que seja épico, que seja impactante, porque depois é sentar e esperar. Ou reassistir todos os anteriores até decorar as falas. E você, o que achou? Quais são suas expectativas para o filme? Viu algo no trailer que eu deixei passar? Tem alguma teoria que quer compartilhar? Está otimista, pessimista ou indiferente? Comenta aqui embaixo, quero saber. E se esse tipo de conteúdo te interessa, considere se inscrever no canal. Valeu por acompanhar até aqui. Fique em paz e até a próxima.